O meu futuro será grandioso. Então, quem é que não quer um futuro grandioso? Todos nós queremos. Isso não importa a idade, né? Quando a gente olha esse tema, parece que é uma ideia de um garoto jovem apenas, mas não é verdade. Porque o nosso futuro não é só aqui nesse mundo. O nosso futuro também é lá no céu. E é por este futuro que nós mais ansiamos. Então o nosso futuro ele será assim, grandioso. Todos nós ainda temos coisas para conquistar nessa vida. E também na outra vida, nós temos coisas para conquistar. Então nós não podemos deixar os nossos sonhos morrerem aqui nessa terra, enquanto nós vivermos, até chegarmos no céu. Não podemos, porque se nossos sonhos morrem, então a nossa alma também morre, porque nós precisamos de algo para ir adiante, para perseverar, até que nós possamos conquistar aquilo. E pensando nisso, isso me faz lembrar do meu avô. Meu avô já é falecido, e ele, bem velhinho, já mais de 80 anos, mas ele sempre tinha algo para sonhar. E eu me lembro que um pouquinho antes dele falecer, ele falava, olha, eu vou construir isso, vou construir aquilo. Ele sempre tinha algo que planejar, o que sonhar, algo para conquistar, porque ele acreditava neste tema, que o futuro era grandioso. Então a minha intenção para você é mostrar que um vislumbre do nosso futuro, que é grandioso, um futuro que lhe aguarda, e assim incentivar você, me incentivar também a continuarmos firmes com Cristo, firmes com Deus, para nós alcançarmos o futuro que Ele tem planejado para nós. Eu quero ler com vocês o texto de Gênesis 15. Esse texto, ele mostra um vislumbre de um futuro grandioso que esperava por Abraão. Nessa época não é Abraão, mas é Abrão ainda. Então ele tinha um futuro reservado, e Abrão ele tem um vislumbre desse futuro, que era um futuro grandioso. Abrão ele conversa com Deus, e nessa conversa ele contempla as estrelas no céu, e contemplando aquelas estrelas, Abrão vê que o seu futuro é maior do que aquilo que ele imaginava. Então eu quero que você acompanhe comigo o texto. Diz assim: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi acreditado como justiça. A palavra do Senhor, você pode dizer amém? Então, diante desse texto, eu quero trazer aqui hoje 4 verdades para nós tomarmos posse do nosso futuro, que é grandioso. Assim como Abrão teve que tomar algumas atitudes na sua vida para tomar posse do futuro que lhe aguardava. Então eu quero mostrar que o futuro é grandioso, e esse futuro grandioso só acontece quando nós clamamos por um encontro divino. Por isso, em primeiro lugar, para ter um futuro grandioso, clame por uma visitação de Deus. Vamos ler juntos essa frase? Clame por uma visitação de Deus. Nós precisamos orar para que Deus ele visite a nossa vida. Nós precisamos orar para que o Espírito Santo venha sobre a nossa vida. Nós precisamos clamar para que Deus ele visite o nosso coração, porque Deus é um Deus que gosta de nos visitar. Então, se você chama Ele para visitar o teu coração, Deus ele vem. Então clame por uma visitação de Deus, porque o nosso futuro ele está nas mãos de Deus. Então nós precisamos dessa visitação de Deus na nossa vida, para que a gente possa enxergar esse futuro que está nas mãos dele. Então, se você quer esse futuro grandioso, por favor, nesta tarde, clame por uma visitação do Espírito Santo. E eu clamo aqui agora também, para que o Espírito Santo visite a sua vida, visite o seu coração aqui nessa tarde, para que ele possa visitar você, e não só visitar, mas revelar o futuro que ele tem para a sua vida. E foi essa
a experiência que Abrão ele teve. Abrão ele teve uma experiência de visitação de Deus. Veja só o verso 1, acompanhe comigo. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão. Eu quero que vocês prestem atenção aqui nessa frase. O Senhor visitou, falou a Abraão numa visão. O texto ele deixa bem claro, o texto ele é bem simples, mas ele é muito claro. Ele diz que Deus visitou Abrão. Aqui diz que foi uma visão, mas nós não entendemos muito bem se é um sonho, se é uma aparição, mas mesmo assim nós sabemos, Deus visitou Abrão. É por isso que nós devemos também pedir por essa visitação de Deus, porque foi a partir deste momento que Deus ele visita Abrão, na tenda de Abrão, que Abrão então começa a ver que ele tem um futuro grandioso. E sabe de uma coisa? Sabe quantos anos Abrão tinha aqui nesse texto? Ele tinha mais de 70 anos de idade. Ele já era um homem idoso, e ele estava lá na sua tenda, e vem Deus, visita ele, e mostra para Abrão, com mais de 70 anos de idade, que o futuro dele é grandioso. E sabe de uma coisa? Quando Deus nos visita, Ele nos visita de forma particular. Deus se revela de forma particular. Ele se revela de forma particular para você. Então, se aqui nessa tarde você chamar o Espírito Santo para vir sobre a sua vida, se você chamar o Espírito Santo para vir sobre o seu coração, então ele vai revelar-se a você de forma particular. Quando nós nos reunimos aqui na igreja, há uma presença de Deus aqui no nosso meio e uma revelação geral. Mas se você clamar especificamente para você, o Espírito Santo vem sobre você, conversa com você, palavras que só fazem sentido para você e mais para ninguém. É uma visitação particular, é assim que Deus age. Em Gênesis 15, no verso 1, Deus fez dessa forma. Diz que depois dessas coisas o Senhor falou a Abrão. E eu gostaria de destacar essa palavra, falou a Abrão. Porque assim, ele não chegou na tenda e chamou todo mundo da família de Abrão. Olha, eu estou vindo aqui visitar vocês, venha todo mundo. Não, diz que Deus se revelou a Abrão. Deus chamou Abrão pelo nome, Deus falou coisas a Abrão, Deus revelou coisas particulares a ele. Então, quando você quer ver aquilo que Deus tem guardado para a sua vida, quando você quer que Deus revele para você o futuro que é poderoso, seja talvez um futuro aqui nessa terra, conquistas dessa terra, mais particularmente a conquista do céu, se você quer ver isso, porque às vezes só falar nos falta fé, mas se você quer sentir isso, se você quer ver esse futuro que lhe aguarda, você então precisa pedir para que Deus visite o seu coração de forma particular. Eu me lembro, eu já contei aqui para os irmãos, de um sonho que eu tive com Jesus. E nesse sonho, eu estava numa mesa bem grande, e Jesus estava sentado ao centro, e eu estava na frente de Jesus. Foi um sonho assim tão lindo, tão maravilhoso, que quando eu acordei, eu fiquei com mais vontade de ver Jesus e de conhecer Jesus. Esses dias mesmo na sala pastoral, nós estávamos conversando, que nos parece que quando nós chegarmos no céu, nós vamos falar assim, poxa vida, eu acho que eu queria vir antes, eu perdi tanto tempo, eu queria vir antes. Mas é porque nós não enxergamos aquilo que Deus tem. Então clame pelo Espírito Santo, para que o Espírito Santo revele a você a beleza que Ele tem guardado para a sua vida de forma particular. Em segundo lugar, em uma visitação, Deus acalma seus medos. Quando Deus visita você, Ele acalma o seu medo. O medo que você tem talvez de não dar certo o seu futuro. O medo que você tem talvez de não realizar, não se concretizar aquilo que talvez você tanto sonhou. Ou talvez você chegando numa idade mais de experiência, uma idade mais idosa, e você tem medo do que pode acontecer. Então você clama a Deus para Ele visitar você e Ele acalmar os seus medos. É isso que o texto diz em Gênesis 15, no verso 1. Diz que depois dessas coisas o Senhor falou a Abrão numa visão, ou seja, Deus visitou Abrão de forma particular e disse, não tenha medo, Abrão, não tenha medo. Preste atenção, não tenha medo, Abrão. E aqui nesse texto, Abrão poderia estar com 3 tipos de medo. O primeiro medo é que talvez Abrão poderia estar com medo de 3 reis que ele havia vencido no capítulo 14. Se você vê no capítulo 14, Abrão lutou contra 3 reis para salvar os seus amigos e venceu esses reis. E talvez Abrão estava com medo. Poxa, será que esses reis vão se vingar? Será que vai ter uma retaliação do mal sobre a minha vida? E Abrão poderia estar com medo, e Deus chega, olha, não tenha medo, Abrão, do seu futuro.
Talvez Abraão estava com medo, que é mais provável, medo de não ter o herdeiro, não ter o seu filho, porque ele já tinha mais de 70 anos, imagina, e não tinha o seu filho ainda, e ele estava com medo de nada dar certo, e Deus chega nessa visão, visita ele para mostrar o futuro para ele, e diz: Abraão, não tenha medo, eu vou realizar na sua vida. Então muitas vezes nós passamos pelo mesmo medo, medo do mal, medo do maligno, medo de doença, medo de um monte de coisa, medo de tudo aquilo que a gente sonhou de ser destruído em um minuto, em um dia, em um mês. Mas Deus, quando visita o seu povo, Deus, quando visita você de forma particular, ao seu coração especificamente, e fala com você aquilo que não vai falar para mim, mas para você, Deus, Ele tira o seu medo. E Ele mostra para você que a mão dele está com você. Porque em uma visitação, em terceiro lugar, Deus o fortifica com sua proteção. Deus visita você e fala assim: é eu que sou o teu escudo. Deus visita você e fala assim: sou eu que te protejo. Deus visita você e fala assim: é eu que seguro com as minhas mãos. Pensando nesse ponto, eu lembrei de uma ilustração que eu uma vez ouvi no rádio, do pastor, um pastor chamado Takayama. Ele conta, na época que eu assisti, ele tinha um programa de rádio de madrugada, e eu escutava ele de madrugada para ouvir essas ilustrações, que eram testemunhos que haviam acontecido na vida real, e ele contava nesse programa. E ele contou uma vez que uma menina, ela desceu uma rua escura, depois de uma faculdade ou escola, não me lembro muito bem, que faz tanto tempo que eu ouvi isso, e ela passou e viu naquela rua alguém de capuz, e ela ficou com medo, mas ela falou: não, eu vou adiante, Deus está comigo, e ela foi, e ela chegou em casa, e no outro dia, eles ficaram sabendo, essa menina ficou sabendo, que naquela rua, mais ou menos naquele mesmo horário, havia acontecido um crime ali naquele local, e a polícia estava atrás ali daquela região, os moradores, para que as pessoas que tivessem visto alguma coisa pudessem ir à delegacia, porque tinha um suspeito preso. E ela foi à delegacia para reconhecer se era aquela pessoa realmente que ela tinha visto. E ela reconheceu, e era realmente a pessoa que ela tinha visto. E então ela perguntou pro cara que ela viu lá: por que você não fez nenhuma maldade contra mim? Foi na mesma hora. Por que você não fez contra mim? Ela estava com dúvida. E aí a pessoa respondeu para ela assim: olha, eu não fiz nada contra você, porque você sabe, você estava acompanhada. Mas ela não estava acompanhada, era Deus que estava junto com ela. Então o que eu quero dizer com isso é que Deus, Ele fortifica a nossa vida quando Ele nos visita e mostra que é Ele que está conosco, e nada foge do controle dEle. Mesmo que a gente pareça não enxergar nada, Deus está com você, protegendo com a sua mão. E foi isso que aconteceu com Abrão. Veja só, Gênesis 15, no verso 1, diz: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão, visitou Abrão: não tenha medo, olha, eu sou o teu protetor, sou o teu escudo, eu sou o seu escudo, é eu que te protejo. Não seria fácil para Abraão continuar, depois dessa visitação. Abraão teria que enfrentar inimigos, teria que enfrentar ele próprio com as suas descrenças, não seria nada fácil, iria demorar para ele ver promessas se cumprir na vida dele. E por isso ele precisava ouvir essa palavra de Deus, nessa visitação de Deus especial, particular para ele somente, dizendo: Abrão, eu sou o teu escudo, confia em mim. É dessa forma que também nós devemos crer. E nós precisamos diariamente, e de tempos em tempos, nós precisamos dessa visitação de Deus. E eu creio que se você está aqui nessa tarde, Deus já visitou o seu coração. Deus já visitou a sua vida uma vez, algumas vezes. Deus já visitou o seu coração, e quando Deus visita, você sabe como é que acontece. Tudo muda, a gente passa a se sentir protegido, a gente passa a se sentir fortificado. Então sabe qual é a minha palavra para você aqui nessa tarde? É que você clame por uma nova visitação de Deus. Que você não se prenda somente a um dia que talvez Deus te visitou, lá na tua conversão, ou depois da tua conversão, mas clame hoje por uma visitação de Deus para te fortificar e você se tornar uma pessoa nova. O teu espírito se tornar novo em Deus, porque quando Deus ele visita você, Ele revigora o seu sentimento do seu futuro, que é grandioso, que é poderoso, que muitas vezes nós perdemos por causa das condições da vida. Em uma visitação, em quarto lugar, Deus o anima com esperança. Ele dá esperança para você viver. E Ele fez isso com Abrão também. Abrão estava lá com seus 70 anos de idade, sem esperança, e Deus então renova a esperança dele.
Veja só o que diz o texto. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão, nessa visita: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Deus promete a Abrão uma recompensa caso Abrão renegasse a si mesmo. Deus promete uma recompensa caso Abrão ele continuasse firme na mesma pegada, prosseguindo para o alvo. Deus estava dizendo aqui: ó Abrão, continue, porque grande é a tua recompensa. Você não está vendo nada, você já é uma pessoa de 70 anos, mas olha, deixa eu te dizer, eu tenho algo para você, então continue firme. E nós precisamos ouvir isso de Deus também aqui nessa tarde. Talvez, eu não sei como está a sua esperança, mas talvez a tua esperança está falha, nula. Mas eu quero dizer para você que quando você tem uma visitação de Deus, você pode contar para Deus sobre todas as suas descrenças. Em segundo lugar, para ter um futuro grandioso, por essa visitação de Deus, abra suas descrenças para Deus. Conte para Deus tudo aquilo que você não mais acredita. Porque pode ser que você chegue a um tempo na sua vida que você não acredite mais em coisa alguma. Ou talvez você perca a esperança de algumas das coisas que antes você cria. Talvez lá atrás, e agora se tornou tão comum, e parece que é um exagero, e parece que não vai acontecer. Então nessa tarde, abra suas descrenças para Deus. Conte para Deus sobre tudo aquilo que você tem dificuldade de crer. Aquelas promessas que talvez você lê na Bíblia, você ouve numa palavra dessa e você fala: poxa vida, é tão legal, eu tenho que me esforçar para crer. Conte isso para Deus: Deus, eu tenho que me esforçar para crer. Pensa comigo, Abrão tinha 70 anos de idade. Você acha que foi fácil para ele acreditar que ele ainda teria um filho? Você acha que foi fácil para Abrão acreditar que ele teria um futuro grandioso, já com 70 anos de idade? Não foi fácil. Abrão teve que contar para Deus que ele estava descrente. Veja só no verso 2. Mas Abrão perguntou, olha só: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filho, e o herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco? Nem é o filho dele, é um servo da casa dele que veio lá de Damasco. Esse vai ser o meu herdeiro, Senhor. Olha o verso 3, e acrescentou: tu, Senhor, tu não me deste filho algum, e um servo da minha casa será o meu herdeiro. Olha só que interessante. Abrão, ele abre o coração para Deus. Abrão, ele rasga o coração para Deus. Abrão, ele não age com hipocrisia. Abrão fala o que ele está sentindo naquele momento para Deus. Então ele reclama. Ele fala: Deus, eu não tenho filho, o Senhor prometeu, eu não tenho. Deus, o Senhor falou isso, mas olha, eu não estou vendo a sua provisão. Abrão não estava vendo a provisão de Deus. Agora pense comigo, você crê na promessa, você sabe que Deus vai prover, e passa-se os anos, você não vê essa provisão. Era essa a situação de Abrão, ele não via a provisão. Sabe por quê? Muitas vezes nós não veremos a provisão de Deus sem passar pela provação. É assim que funciona a conquista de Deus. Muitas vezes nós não vemos a provisão sem passar pela provação. E Abrão, então, por estar descrente, falando, reclamando para Deus, abrindo o coração, sendo até ríspido com Deus, ele tenta negociar com Deus. Ele fala: olha Deus, já que o Senhor prometeu o meu filho, eu não vou ter filho, já tenho mais de 70 anos, estou descrente nisso. Sabe de uma coisa? Então o meu servo, ele vai ser o meu herdeiro. Abrão tenta negociar com Deus, mas aqui nós aprendemos que não tem como negociar com Deus. Então você pode abrir sobre as suas descrenças, mas não tente negociar a forma de Deus agir. Não tente negociar a forma de Deus fazer. Não tente dar um jeitinho para Deus. Nós temos o nosso famoso jeitinho brasileiro, nós queremos dar um jeitinho em tudo. Quebrou uma janela, um negocinho, a gente pega um super bonder e cola, dá um jeitinho. Quebrou outra coisinha lá, a gente pega, coloca, arruma uma outra forma, dá um jeitinho aqui, um jeitinho ali. Mas com Deus não existe isso. Com Deus não existe nada de colar. Com Deus não existe nada de reformar desse jeito. Com Deus não existe o jeito de dar um jeitinho para Ele. Com Deus não tem promessas que nós podemos da nossa forma cumprir. Com Deus é do jeito de Deus. E Abraão tem que entender então que não é o seu servo, mas ele vai ter um filho sim ainda na velhice. E talvez essa palavra aqui é para você nessa tarde.
Não esconda nada de Deus. Se você está com falta de fé, fale para Ele. Deus, eu estou com falta de fé nessa situação. Eu estou descrente nessa situação. Falar a verdade, Deus, eu estou tentando querer dar o meu jeito nessa situação. Conta para Deus, fale para Deus. Por quê? Porque se você crê que você pode falar para Deus, Ele visita você e Ele revela coisas que você não está vendo. Ele mostra novas possibilidades. Por isso, em terceiro lugar, para você ter o futuro grandioso, olhe para as possibilidades de Deus. Fale o que está no teu coração, mas comece a olhar as possibilidades de Deus, não as suas possibilidades. Abraão, ele fez dessa forma. Veja só no verso 4. Diz assim: então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta. Depois de Abraão reclamar, falar que está descrente, então Deus diz assim: seu herdeiro não será esse, Abraão. Para de querer dar um jeitinho. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Olha as minhas possibilidades. Verso 5. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu. Abraão, conte as estrelas, se é que você pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Você consegue perceber aqui o que eu enxergo nesse texto? Que Deus, ele tem que pegar Abraão e mostrar a Abraão as possibilidades divinas, e não as possibilidades humanas. Quais eram as possibilidades humanas? Somente o meu servo pode ser meu herdeiro, Senhor. Mas Deus mostra: não, vai ser um filho gerado por você mesmo. Vai ser semente tua, Abraão. Então olha as possibilidades de Deus na sua vida. Você talvez não enxerga um caminho aqui, não enxerga um caminho lá, não sabe o que fazer diante disso, mas não olhe para aquilo que você acha que pode acontecer do teu jeito. Olhe para as possibilidades de Deus. Deus faz isso com Abraão. Ele expande a visão de Abraão quando ele manda olhar o céu e fala: Abraão, conta essas estrelas. Abraão fica até perdido, não sabe o que fazer. Por isso as possibilidades de Deus se cumprem no tempo certo. Essa é a palavra que nós precisamos crer aqui também nessa tarde. Porque assim, as possibilidades de Deus podem acontecer, mas é do tempo de Deus, é do jeito de Deus, é da forma de Deus. Não é do nosso tempo, não é do nosso jeito, não é no relógio humano, é no relógio divino, é no relógio de Deus, é no relógio que Deus criou para nós. Deus não falha. Deus, talvez no nosso tempo nós podemos sentir: Deus está falhando, Deus está tardando, mas o relógio de Deus, ele não falha, ele faz as coisas tudo certo. Para Deus já é, o que Ele falou já é, pronto, acabou, está na mente de Deus e vai acontecer, independente do que a gente acha, independente do que a gente pensa, independente do tempo que a gente acha que tem que ser. Não é do nosso jeito, não é do jeito orgulhoso que nós criamos, é do jeito de Deus. As possibilidades é no tempo de Deus. Você pode dar uma glória a Deus, um amém? É no tempo de Deus, é no tempo de Deus. Veja só essa frase: o plano de Deus obedece a um cronograma. As coisas chegam quando devem chegar e não necessariamente quando pensamos que devem chegar. Será que alguém aqui nessa tarde está esperando alguma coisa, mas no seu tempo? Acalma o teu coração nessa tarde, coloca o coração em Deus, espere no tempo de Deus. Há um programa certo, mas é do jeito de Deus. Ele não pula etapa, Ele vê o todo. Ele vê o todo e nós muitas vezes vemos uma fase. Não se prenda a uma fase da vida, não se prenda, mas olhe para o todo. O teu futuro é grandioso, a tua morada já está garantida no céu, o teu lugar é com Deus, é com Jesus, é muito além do que aquilo que você pode imaginar ou pensar. Então olhe para o todo de Deus, olhe para o todo. E por fim, para ter um futuro grandioso, descanse na verdade de Deus. Abraão, depois que ele olha a possibilidade divina, sabe o que ele faz? Ele passa a confiar, ele passa a descansar em Deus. Veja só o verso 6, Gênesis 15, o último verso. Diz Abraão então, depois de tudo isso, depois de receber a visita de Deus, depois de ser fortificado por Deus, depois de ser consolado por Deus, depois de Deus mostrar que é o escudo, que é o protetor, depois dele reclamar para Deus, falar: Deus, eu estou descrente nisso, estou naquilo, estou aquilo outro, estou sem fé. Depois de Deus mostrar as possibilidades deles, olha para o céu, veja quantas estrelas, você vai ter filho tanto, descendente desse tanto, você nem vai conseguir contar. Olha para a minha possibilidade, você vai ter um filho sim. Então Abraão chega nesse verso 6 e diz que creu. Ele creu no Senhor
e isso lhe foi creditado como justiça. Veja que poderoso isso. Ele descansou na verdade de Deus. E você sabe que esse verso é tão importante, em Gênesis capítulo 15, verso 6, que isso é uma das maiores doutrinas nossa aqui, da nossa igreja. Salvação pela fé, pela crença. Sabia que no Novo Testamento, quando você está lendo lá, Paulo ele desenvolve a doutrina da fé, salvação pela fé, baseada nesse texto. Abraão creu no Senhor, isso foi acreditado como justiça. É muito importante esse texto. Isso significa que eu e você temos que descansar em Deus, temos que crer em Deus, temos que colocar o nosso coração em Deus, saber que as coisas não é no nosso tempo, mas é no tempo de Deus, que no relógio de Deus não falha, não tarda. Creia em Deus nessa tarde, descanse na verdade, concorde com Deus. Descansar em Deus é a mesma coisa que concordar com Deus. Concorda com Deus. Deus, eu achava que tinha que ser assim, assim, assado, mas sabe de uma coisa? Eu vou concordar com o Senhor. Se a minha vida é tua, e é esse o processo, eu vou concordar. Mesmo que dentro de mim, às vezes, tenha um choque ou outro, entre a minha carne e o Espírito, mas eu vou concordar com o Senhor, e eu vou enfrentar, eu vou passar o vale da sombra da morte, ou problema, ou qualquer coisa, e lá na frente eu vou crer, Senhor, eu vou saber, Senhor, que foi muito bom eu ter crido em Ti, e ter descansado no Senhor. Concorde com Deus. Por quê? Porque Deus, Ele abre possibilidades, Ele visita você, Deus, Ele acalma você, Deus mostra o que você não vê, para que você possa olhar aquilo que Ele quer que você veja, para assim você descansar o seu coração nele, porque você descansando o seu coração nele, descansando a sua vida nele, o teu futuro está garantido, tanto aqui nessa terra, mas muito mais lá no céu. Feche seus olhos. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por essa palavra, ó Deus, que o Senhor colocou no meu coração e que o Senhor colocou no coração do teu povo. Que nessa tarde, Senhor, possamos crer, ó Deus, e aqueles que não crêem no Senhor, que eles possam contar nessa tarde, Senhor, as descrenças que têm. Ó Deus, não importa ter alguém aqui com falta de fé, o que importa é que essa pessoa conte ao Senhor, para que o Senhor possa ajudar essa pessoa na sua falta de fé, na falta de crença, para que o Senhor mostre novas possibilidades, para que possamos juntos conquistar o futuro, que é grandioso. Ó Deus, o futuro que nos aguarda, em o nome de Jesus. Missionária Central de Maringá